E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo de novo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez com o nosso convidado Rafael Ferreira, farmacêutico especializado em estética, cirurgião dentista com MBA em cosmetologia, especializado em ozonoterapia na Espanha pela Bromo, mestre e doutorado em ciências de saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, com formação em cosmetologia na Itália, além de professor, pesquisador e palestrante internacional. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui contigo, com todo o pessoal aí do outro lado também, para a gente conversar um pouquinho desse nosso universo, né? O mundo da estética, que acaba sendo tão encantador, mas por causa disso, cheio de mitos, poucas verdades. Então acho que a gente vai conseguir esclarecer muita coisa aqui hoje. É verdade, eu fiquei com muita curiosidade, fiz bastante perguntas, acho que são um dos podcasts que eu fiz com mais quantidade de perguntas, porque como você fala, há muitas questões, muitas tabus, verdades e mentiras, mala informação, muito praxis, acho, de mala mão, de mala qualidade. Que e até má fé. De mala fé, exatamente, que eu acho que a gente precisa se informar o máximo que puder, para cair em boas mãos e ter o critério necessário para poder ter a melhor opção em questão de estética e beleza. Com certeza, até porque você foi atrás de um sonho e ele não pode virar um pesadelo no meio da história. Você precisa tentar conquistar isso, buscar a sua melhor versão e não acabar entrando num buraco por causa disso. E a estética hoje ela vem se desenvolvendo bastante, claro, mas o crescimento às vezes desenfreado perdeu aquela paixão, aquele tesão mesmo de viver da estética só para pensar que você vai ganhar dinheiro pura e simplesmente. Sim. E esquece que do outro lado tem um ser humano que tem os sonhos, que quer um tratamento. E por isso que hoje a nossa grande briga é colocar a estética dentro do entendimento que sim, é saúde. Se você pega o que a própria Organização Mundial da Saúde nos informa, ela não classifica o estado de saúde como ausência de doença. Ela classifica como sendo um completo bem-estar físico, psíquico e mental. Ou seja, doença não tem nada a ver com saúde. Doença quer dizer que você já perdeu a saúde. Mas se você não está bem mentalmente, psicamente, isso vai impactar no físico. Então, olha a bola de neve importante que a gente tem aí no meio da história. Bom, Rafael, para que todos nós conheçamos um pouco mais de você, me fala mais da tua história, me fala como você chegou no mundo da beleza e quais foram tuas maiores logros no campo laboral. Olha, pessoal, até brinquei com o Marco aqui, estamos velhos de mercado, viu? Eu estou fazendo 20 anos de trabalho com cosmetologia, são 18 dentro do universo do atendimento clínico em estética. Eu comecei no técnico de química, decidi que iria trabalhar com a cosmetologia no primeiro momento, queria fazer meu mestrado fora, fui observar o valor da bolsa de incentivo de mestrado. Eu falei, eu vou morrer de fome. Meu Deus do céu, não vai dar. Eu preciso de alguma coisa que eu consiga ter um extra, um trabalho avulso. Já que eu mexo com cosmético, vamos para alguma coisa próxima. Comecei os cursos de estética, então enquanto eu terminava a minha faculdade, eu já fazia meus atendimentos, já ia um pouquinho para esse mercado, sem nem ter ideia o quanto que eu ia realmente mergulhar dentro desse mercado. Porque a história do mestrado fora, deu tudo errado. Deu tudo errado. Graças a Deus, porque precisou dar tudo errado. Para que dê certo depois. Que desse tudo certo. E foi muito gostoso isso, porque assim, eu continuei os estudos, fui para um outro mestrado aqui, trabalhando com cosmético, e de repente a pesquisa mudou de eixo, por completo. Eu caí para mexer com equipamento, eficácia, segurança de produto e tinha que fazer teste clínico. E como eu já tinha essa expertise do atendimento, foi onde de repente eu vi que a área me chamou, Rafa, vem, eu preciso de você trabalhando aqui, né? E a minha primeira apresentação, inclusive grande dentro do cenário da estética, acabou chamando muito a atenção. Era um pirralho dos seus... Quanto que eu tava na época, gente? 23. 23 anos, subindo num palco para fazer a apresentação. Nossa, que lindo. Que lindo, fui pego no susto. Eu não sabia que eu ia subir naquele palco. Realização, né? Sim, hoje eu digo, mas assim, no sopetão... No momento, terror completo. Mano, eu tinha ido para cumprir a feira.
Eu pensei que eu ia ficar no stand, dando aqueles informes. O meu chefe, você vai subir para falar. No palco principal. Até então ele não tinha dito isso, ele só falou isso. Mas eu falei, mas o stand tá vazio, eu vou falar com quem? Ele falou, não. Aí sim, é no palco principal. 3.000 pessoas, então foi o batismo, né? Você já começa assim, de lá pior que aquilo não tinha, pessoal. E foi uma entrada bombástica, porque eu fui levar a apresentação de um estudo que descredibilizava alguns tipos de produtos cosméticos que tinham no mercado. Por quê? Eles falavam que existia produtos bipolares. Bipolar é o paciente, né? A hora tá feliz, tá por isso triste. coloquei uma cara estranha. Mas tinha isso, dizer que eu conseguia colocar a carga positiva e negativa no mesmo frasquinho. É quimicamente impossível. E a gente mostrou isso por provas fisiológicas, lâminas histológicas. E a gente apresentando, eu tinha 20 minutos de apresentação com 5 minutos de arguição. Eu fiz meus 20 minutos, fiquei 20 minutos no palco respondendo pergunta, tolo de todo, achando que todo mundo tinha gostado. Me tiraram, não tão educadamente do palco, né? E eu assim... Porque você era muito novo e ainda estava acabando com empresas de cosmetologia. Pois é, né? mas quem disse que eu sabia que eu estava acabando com alguém? Eu estava só mostrando o estudo, quem saber, o meu chefe. Porque naquele ano, todas as empresas concorrentes estavam lançando o quê? Produtos bipolares. E quem estava me bombardeando de pergunta eram justamente as empresas. E o pior que eu conseguia... desacreditar teu estudo, né? E pior que eu conseguia responder, porque tava lá, era claro, saía da lógica convencional. E daí eu acabei ficando conhecido dessa forma pretensiosa, né? Quem é esse doido que tá aí, que nem saiu das fraldas falando alguma coisa, ainda mais contra o meu produto. E em vez disso me transformar numa ovelha negra, não. Começou a vir muito. As empresas daí começaram a me convidar para justamente desenvolver esses tipos de estudos dentro do cenário de aplicabilidade clínica, dentro do universo real da estética, e isso foi abrindo novas portas. Até então eu era só farmacêutico, a farmácia não trabalhava com estética. Ela começou a trabalhar com estética a partir de 2013, com a primeira norma que teve do Conselho Federal de Farmácia, mas como eu já era esteticista, e já atendia, já atuava, o próprio conselho acabou me convidando para participar do grupo técnico que desenvolveu. Você já tinha essa união de áreas, né? Todas. E eu fazia meus estágios voluntários para aprender mais, já tendo minha clínica, inclusive. 2015, junto com todo o corpo do nosso Conselho Federal de Farmácia, então o Igor Guerrin, o Alan Isolani, a Nássera Mesquita, a Marisol Moro, a gente lançou a legislação que deu autonomia e autorização para o farmacêutico trabalhar em estética. Então, eu fui um dos primeiros farmacêuticos no Brasil a ter regularidade dentro dessa área de atuação. Aplicação de toxina, preenchimentos, bioestimuladores, fios. E hoje, migrando para ampliando, né, para esse universo da ozonioterapia. Que eu fiquei muito curioso e a metade do podcast quero ter mais informações porque está entrando com bastante força. E tudo que chega com força, a gente precisa ter um maior conhecimento para não errar, né? Sim. Como você falou, o mundo da estética está crescendo exponencialmente, mas também crescendo de maneira irresponsável, né? Sim, muito. Precisamos ter regulações para os profissionais que estão realizando as praxis e também pensar que, como você falou, a gente está querendo adquirir um sonho, porque nós sempre vamos ter algo que gostaríamos mudar de nós. Então, o resultado, que justamente, inclusive, em nossas perguntas a gente vai abordar, pode ter um resultado positivo ou bastante negativo na nossa personalidade, na nossa autoestima. Porque a gente pode mudar, modificar nossa aparência de tal maneira que a gente já não se reconheça mais, ou pelo menos não se enxergue como eu marco, no meu caso, no espelho, né? Por isso que vale o bom profissional ter aquele olhar além do cifrão. Não adianta, se chega a vozinha na minha frente, eu vim fazer um preenchimento labial. Você acha que eu vou querer colocar uma bocona de Anitta nela? Ai, tadinha da Anitta. Não vai casar, né? Na Anitta vai ficar boa, na vozinha não vai ficar. Nem quando a Anitta for vozinha lá nos seus 80, ficaria bom. Ia ficar esquisito. É verdade. Porque você tem a beleza relativa daquela idade. Então, o que a gente tem que melhorar lá? E tem que trazer esse paciente um pouquinho
pé no chão, né? O que, que é Sim. possível ser feito? Eu recebo às vezes, pessoal, o Tiro Lipa, lá na clínica, por exemplo, ele me trazendo uma foto, aí quero ficar igual, e é o Henry Cavill que tá na foto. Tinha um programa de TV que a pessoa ia com a foto de um artista e queria se aparecer e vai lá no cirurgião e o cirurgião faz tudo, lógico, todo possível para que se pareça ao artista ou ao ator que ele quer. Que é o sonho dele, né? Só que assim, teve essas cirurgias pro bem, É. pessoas realmente que têm um padrão de beleza altíssimo, mas tem gente que gastou 200... E não vai conseguir nunca. Não, e assim, pra ficar feio. Então teve... É o Java, aquele vilão do Star Wars, que é uma larva gordona. O cara gastou não sei quantos mil em procedimento estético pra ficar parecido com ele. É. Entendeu? O olhar... Fã de Star Wars 5.0. Então, tem que ter uma limitação aqui, assim, o que é viável, o que é saudável, Sim. o que é possível e o que a gente tem que te orientar. Não dá, não. Eu prefiro não te atender do que vender uma mentira. Teve um caso lá que eu tava só pensando assim, a paciente, eu vim pra tratar a papada, eu olhando a paciente e pensando comigo, mas meu Deus do céu, você é a papada, minha senhora. Você é a papada personificada. Porque, imagina, ela tava em obesidade. Como é que eu ia realmente dar um resultado de diminuição de gordura só aqui com todo o resto em disfunção? Não era o verdade, tratamento para ela naquele momento. Olha, eu vivo isso com a fotografia. Que a pessoa chega e fala, sabe o que? Já teve uma cliente que falou, eu gosto do Photoshop bem leve. Só que na hora da pós-produção, não, eu quero cintura de violão, se chama da guitarra. Eu falei, não quero algo leve. Não dá. Eu acho que eu gostei quando você falou, a gente vai querer adquirir um sonho para ter uma versão melhor de nós mesmos. Então, vamos... Eu já fiz algumas coisas, não mentira, não fiz nada estético, já fiz algumas coisas, mas eu acho que sempre deixo me orientar muito com o profissional que eu escolho. E também, como você fala, meu objetivo sempre é minha melhor versão de Marco. Inclusive, há uma entrevista que perguntam para Ricky Martin sobre como que ele se sente com sua idade e tudo. E ele falou, eu não quero parecer uma pessoa de 20 anos. Eu quero parecer uma de 50 e tantos, mas bem com bem-estar e bem bonito para a idade que eu tenho. Saudável. Até de uma maneira que você não aparente. Eu não lembro agora se é tailandês, um modelo oriental, que está quase com seus 60 anos, mas ele sim parece que está entre a faixa dos 25 e 30. Mas por quê? É alimentação, Claro. Bons hábitos, rotina, cuidados contínuos, ininterruptos, intermináveis. Então hoje, a nossa ideia do tratar não é só pegar você já com a ruga. Às vezes vamos evitar que ela chegue. Vamos retardar, deixar essa pele melhor para que não tenha um problema tão grande para reverter. É o momento da papada. Vamos estimular a produção de colágeno, porque você já chegou em cima dos 30, a produção de colágeno já vai ir diminuindo. Então, vamos fazer uma profilaxia, que é o que nós latinos não estamos muito acostumados em nenhum campo da saúde. Agora, imagina você, é uma média de pelo menos 1% de colágeno que você perde ao ano. Se você não investe num banco de colágeno, não adianta, pessoal. A tendência é tudo apontar pro dedão do pé. Vai despencar. Vai. A menos que tirem o efeito da gravidade do planeta Terra. Sai andando de bananeira, por aí plantando bananeira, com as pernas para cima para ver se muda a ordem. Não dá certo. Então, se você conseguir trabalhar e fazer as compensações, eu acho que é o ponto fundamental. Imagina, estamos em São Paulo aqui. Só de estar em São Paulo, somos fumantes, tá? De 6 a 7 cigarros dia. É a média por viver em São Paulo. Eu me surpreendo de que até nos trabalhos tem horário de fumar. É bastante o consumo de tabaco aqui. O tabaco, a poluição, carro, indústria. Então, nós somos fumantes passivos, muitos. E se eu não compensar tudo isso? Eu começo a ter um envelhecimento precoce. Então, eu não tenho que esperar o problema se instalar. Lembra que a saúde é evitar a doença, não deixar que ela chegue? Então, se a gente começa a fazer essa manutenção muito maior, a gente realmente entende que, estética está atrelada a algo muito maior.
Eu falo que a estética ela tem que ser a consequência dessa saúde. Deixou o organismo bom, saudável, você tem beleza. Não tem como você ficar bonito, esteticamente falando, se você tá tudo zoado por dentro. Não. É certo. E o dentro aqui também, né? A psicologia é um trabalho multidisciplinar, né? Cuidar da gente de jeito integral. Vamos com as perguntas. Como a percepção da própria estética influencia a nossa autoestima? Por completo. Estão cansados. Olha, um podcast seria, acho que 10 Só podcasts disso. seria um pouco só pra gente contar histórias, mas imagina, eu tive histórias até de que não era nem o próprio paciente que veio de imediato. A esposa dele veio, porque ela falou, Rafa, eu preciso trazer meu marido aqui pra você iniciar uma terapia capilar com ele, porque a minha vida social está acabando. Ele não vai aonde ele não possa tirar o boné. Então, na igreja ele não ia mais. Eventos formais ele não ia. Casamento, formatura. Porque ele tinha que ficar sem o boné. E ele não queria mostrar que estava calvo. E em varão é muito complicado. Mas que idade tinha ele? Ele ainda não estava nem com 40. Então, geralmente o macho, o homem, pintar o cabelo e tirar os cabelos brancos já é um conceito a quebrar. Imagina, de pronto, chegar ao entorno social com peruca, porque tem o jeito e que fica muito natural. Não, existem próteses incríveis hoje. Exatamente, próteses incríveis, mudanças incríveis. Só que, lógico, tem que estar preparado psicologicamente, porque é uma manutenção de tempo em tempo. Incomoda, pelo que eu sei, faz um esquenta, alguma coisa assim. Depende do material. Agora já tem até umas entelas. uma rede, né? Que entra ar para conseguir Ela é toda telada, então não esquenta. O couro cabeludo. Mas também tem transplante, que as respostas, os resultados são incríveis. Mas olha, o transplante, você tem que estar no tempo de fazer. Então, se você for deixando impactar a perda, não tem como, porque você tem que tirar de um lugar para colocar no outro. E que eu saiba também, se dá errado uma, acho que tem mais uma tentativa e daí não pode mesmo esteja mais ou menos... Em média são de 2 a 3 realizações que você pode fazer, porque senão você cria uma impressão de calvície na região doadora, porque ela fica muito rarefeita de tanto você tirar fio. Claro. E isso que eu falo, e esse impacto social social de o esposo de pronto chegar com cabelo, entendeu? Então, há muita coisa que uno tem que enfrentar e para chegar a fazer uma estética, você tem que estar preparado a ter bons ou ruins comentários sobre o procedimento que você faça. E às vezes a gente se surpreende com que um procedimento que pode ser simples, pode ter impacto nessa vida social. Muito. Teve um caso lá na nossa pós, que a paciente veio e queria fazer preenchimento do suco naso. A gente falou, tava cheinha. Acima do peso, eu falei, olha, não vamos fazer isso não hoje. Se eu colocar mais produto aí, você vai ficar com uma cara de lua cheia, vai ser um protocolo traquinas, não é o que... Mas a senhora merecia uma boquinha, sabia? Vamos começar com a boca, vamos começar com uma boquinha e melhorar a qualidade da pele, vamos pros peelings. Marco, ela é Uber. Muito. Era Uber, acho que ela ainda é Uber. Ela viu a boca, e daí toda hora, o que ela começou a fazer? O restante. Olha só, passava o batom. Então ela tava toda hora se olhando, ela começou a se olhar. E ela começou a gostar do que ela estava vendo. Quando ela voltou no retorno para fazer o preenchimento labial, essa mulher estava quase 40 quilos mais magra. Daí eu falei, agora dá para fazer aí esse preenchimento, suco naso, tudo. Mas a mudança toda veio a partir de uma boca bonita. Então olha como que a nossa importância nesse impacto é enorme. Às vezes... Acho que agora já não é tanto assim. Às vezes a gente acreditava, ou pelo menos pensava, que os procedimentos estéticos era só dar alimentação ao banal. Mas, em realidade, como você fala, pequenas mudanças podem mudar a vida completa da pessoa. Por completo. E ao começar a se enxergar de um jeito que talvez não se enxergou nunca, ou talvez esqueceu de se enxergar dessa maneira, igual... A fotografia acho que é algo que ajuda muito a isso, porque
às vezes, com todo a velocidade que as coisas acontecem, que a vida acontece, que o estresse, a gente começa a se esquecer de dar-se um tempo para olhar no espelho, se amar. Vamos no spa, vamos a fazer uma massagem, inclusive com casal, por exemplo. E acho que essas pequenas mudanças, vou me dar um gosto, vou melhorar isso, que pequenas coisas. E também eu acho que é importante o que você fala, ir de aos poucos. Porque quando vamos fazer uma mudança muito violenta, muito marcante, pode as consequências no teu entorno social, no teu psicológico, vai ser maior. E na saúde até, né? Exatamente. Perdemos mais invasivo, uma super amiga, porque ela foi fazer uma recauchutagem total, só que assim, aquele problema, né? Foi no mais barato, ela é brasileira, foi lá fazer no Paraguai, lipou, colocou a prótese, lipou até mais do que deveria, porque lipou costas, abdômen completo, região dos flancos, coxa interna, externa, reenxertou gordura, pôs a mama, teve perfuração de órgãos. E a pergunta, será que ela fez um pós-operatório adequado? Ficou o tempo necessário lá em Paraguai? Não. Porque na Bolívia acontece muito também. Ela ia muito lá na Bolívia, ou continuam indo lá na Bolívia, a fazer procedimentos estéticos, porque, lógico, é muito mais barato. Mas não vão o melhor médico de Santa Cruz, por exemplo, que é uma cidade muito grande onde eu... Ou às vezes não vão nem no médico, né? Ou não vão nem sequer, vão a clínicas clandestinas, porque não todo médico vai aceitar fazer uma cirurgia tão complexa. Que tem um risco, que tem um tempo de resguardo para recuperação. Daí entra até a questão da ética, né? Você vê que é importante ter isso em todos os cenários. Não é só o dinheiro, às vezes o barato sai caro. E com muito menos, você consegue chegar lá. Por isso que eu acho que eu me encantei tanto com o ozônio, ele tá ganhando tantos adeptos, porque antes alguns tratamentos, que ficava aí na casa de 8, 9 mil pro nosso paciente, e que para mim também era caro, porque eu pagava de produto de 4 a 5 mil para cobrar esses 8, 9 mil. Com o ozônio eu consigo chegar num resultado muito próximo, para não dizer em alguns casos que eu até igual, por 1/3 do valor. Então, estou muito curioso por chegar a essas perguntas, que mais embaixo eu justamente iria te perguntar isso, como ajuda a ozonoterapia para outros procedimentos estéticos. E na pós, como se chama? Pós-procedimento também, acho que também ajuda um pouco ela na recuperação. Entra no pré, ela entra no procedimento em si, no pós-procedimento. Entra na dúvida, não sabe o que fazer, faz ozônio que para alguma coisa vai prestar na sua vida, porque é a metodologia mais segura que a gente conhece hoje. Se pensa em riscos e complicações, é mínima comparado com 0,0007% de risco. Tá mais fácil a gente aqui morrer eletrocutado, cair o prédio, do que ter um problema com ozônio. Rafa, então por que às vezes ele não pegou tanta força, não pegou tanto mercado como deveria? Justamente porque ele é muito... né? A pessoa vai estar cobrando menos por um bom resultado, louco, né? Inclusive as empresas farmacêuticas vão deixar de vender. Agora você chegou no ponto. Tem uma publicação falando de dores e de também feridas. No caso de dores, a redução de custo medicamentoso foi de 80%. No caso de feridas, passou de 90%. A gente pensa que é economia para o paciente, né? Mas a indústria vai pensar que é prejuízo para ela. E daí eu falo que eu posso falar mal da indústria farmacêutica. Eu sou farmacêutico industrial, eu tenho direito. Você tem lugar de falar, pode mesmo. Então, é uma máfia do jaleco branco que parece que tudo isso que a gente está falando é óbvio. Se perdeu. Hoje eu não quero, às vezes, você curado. Eu quero você estável, doente. Mas tomando um remedinho todo dia, que daí você mantém a saúde. E quem tá te dando esse remedinho todo dia? Daí lá na frente, você tomou esse remedinho todo dia, você vai precisar de um segundo remedinho para compensar os danos do primeiro remedinho. Exato. Então é uma bola de neve. Quando a gente entra a falar sobre a influência do entorno social, como você considera que ela afeta na realização ou na escolha de realizar um procedimento estético? Total. Você tem um núcleo de aceitação. Então, se eu tô no meio de um monte de bodybuilders,
Eu não vou ser, não vou querer ser uma magrela. É. Se eu tô no meio de um monte de modeletes, eu não vou querer ser a gordinha. Então, esse núcleo de aceitação faz com que você busque bastante desses procedimentos. E, às vezes, a necessidade de se integralizar em algum núcleo também. Sim. Se a gente pega o adolescente, a gente trabalhou um caso bem legal no suporte com escolas. Caso de adolescente com acne severas. Ele tinha uma vida social muito menos ativa do que os que não tinham essa acne severa, porque ele tinha vergonha disso. Alguns dos casos que a gente pegou, inclusive, uma menina, ela falou, Rafa, uma das maiores alegrias que eu tive depois que conseguiu fazer o tratamento, dar aquela secada na pele, é que meu namorado passou a mão no meu rosto, eu deixei, porque eu não deixava ele passar a mão no meu rosto. E daí você vai falar que isso não é saúde mental, que a gente não tem essa importância do todo. Olha o núcleo de interação. Então, você às vezes busca porque você quer só se entrosar, mas você poderia até estar bem, porque eu no meio dos marombeiros poderia ser o magrelo mais saudável. Claro. Não seria necessário às vezes estar lá. Pelo menos não vai ter cirrose de Não. tanto ciclo que está Não. usando. E, gente, hoje já tem tanta coisa boa que não precisava mais desses ciclos assim. É falta de orientação. Falta de orientação, exatamente. E o pior é que não se faz esses ciclos. Quando você faz algo de maneira responsável, tá certo. Mas qual que é a porcentagem de pessoas que praticam musculação ou que realizam algum ciclo que vai onde um andrologista, que vai onde a fazer, por exemplo, uma ultrassom do abdômen total para saber como que está teu fígado, como que está teus órgãos Grande para poder minoria. Todo mundo, até amigos, às vezes me mandam mensagem e me falam, ei, sabe quem vende esteroides clandestinos? Fala, olha, tem um andrologista, só que você vai ter que pagar uma consulta, ele vai ver se você precisa de... É porque você não vira cúmplice, tá sendo certo nessa, né? Não, eu tenho mesmo, eu já fiz alguma reposição hormonal, alguma ajuda leve, mas foi assim, eu fui onde o meu andrologista, depois passo o contato, e tudo responsável, porque há muito produto. Algo também que se está vendo muito atualmente era o Ozempic, né? Uhum. O Ozempic está por a faixa de R$900. Não qualquer pessoa pode investir R$900 por semana. Não. Há muito produto clandestino e estão matando pessoas. E olha o problema. Você tá tomando remédio para emagrecer. Sim. Sem mudar os hábitos que levam ao emagrecimento. Então o remédio, ele realmente vai tratar a liberação dessa gordura? Vai. Ele não vai tratar a sua cabeça. Se eu falo que é aquele pensamento, gente, isso não é gordofobia, estou falando do pensamento, sabe? Aquele pensamento gordo. É lógico. Descompensado. Eu quero comer, eu tenho um impulso, eu não faço aquela ação do bom senso. Não, hoje eu comi demais, amanhã eu vou pegar leve. Quer dar a sua picadinha lá na barriga e continuar vivendo tudo do seu happy hour, da sua breja. Sem tomar conta de que, porque lógico que não é gordofobia, acho que o que acontece é que a gente tem que se informar de uma maneira correta. Imagina as pessoas que têm algum transtorno alimentício, a pessoa vai lá e solucionar com o Ozempic, e quem vai solucionar os momentos ou episódios compulsivos de alimentação e de ir lá e jogar o alimento e vomitar? Ninguém, só um psiquiatra e um psicólogo. Então, não se pode tirar de algo para solucionar só implantando alguma coisa. E me preocupa que às vezes estão ocluindo, né? Guardando alguns probleminhas. Porque se você entra com ele, isso já foi estudado, já foi provado, porque não é de hoje que se utiliza medicamento hipoglicemiante para emagrecimento. Você tem perda de massa muscular. Você vai querer ter metabolismo como para continuar queimando gordura se você começa a comprometer a sua massa muscular. Claro. O ciclo não fecha. Só que é muito mais fácil, às vezes, a furada do que você regrar e treinar, né? Às vezes eu tenho umas pacientes que falam, fiquei tão nervosa que comi isso tudo. Eu falei, por que você não fica nervosa e dá 3 voltas correndo no quarteirão gritando? Exato. Passa o estresse do mesmo jeito. É verdade. Sobe a dopamina, vai liberar a serotonina igualzinho. Você vai ficar sem voz, mas vai ficar desestressada. E ainda magra, pelo sudor que você vai... E da maneira saudável. Da maneira saudável.
Vamos, chegando à la parte de equilíbrio, como que você considera que podemos equilibrar nossa aparência estética com o desenvolvimento de nossa autoestima saudável? Olha, hoje a gente está até adaptando bastante o conceito da harmonização para pegar a ideia de naturalização. Sim. Então, eu preciso te melhorar, mas de maneira que eu olho e falo, nossa, o Marco tá bem. Ai, não sei o que. Você tá tão lindo, meu. O O que você fez? você Acordei fez? bem. É, É aí que a gente tem que chegar. É óbvio que se existe alguma assimetria muito grande, Sim. a gente faz o ajuste, faz a correção. Mas a grande transformação é que é o ponto. Então, se eu nunca tive um rosto quadradão. Se eu for realmente deixar o seu rosto todo quadradão, tem um monte de protocolo Bob Esponja aí, que você vê que eles estão é tudo retinho. verdade. Eu consigo mexer na altura do seu olho? Consigo mexer no tamanho do seu olho? De repente você tá com o rosto desse tamanho, com os olhinhos Os aqui. olhos pequenos. Ficou esquisito. É Perdeu o verdade. natural. Então a gente precisa falar isso, ó, vamos chegar no meio do caminho, nem tanto o que você quer, nem tanto o que eu quero. E você Vam- perde a referência. Como que Total. você era antes? Como que você vai, talvez, fazer algum outro procedimento para ir um pouco para trás? Porque tá, o ácido hialurônico você absorve, Uhum. mas você perde a referência de como que você era antes se você faz uma mudança tão brusca. E olha, ele reabsorve, mas hoje a gente já sabe que não é tudo não. Que não é tudo. Então você tem um residual da primeira aplicação com um volume da nova aplicação, e isso a longo prazo pode gerar até efeitos imunológicos. A gente teve bastante desses problemas agora por conta da vacinação, que foram gatilhos desse sistema imune. Pegou todo esse material que estava parado, que estava super de boa no tecido. E começou a ficar alterado o sistema imunológico e aí você está ingressando um agente externo que pode ser Aham. prejudicial, né? E daí você se limita. Você vai perder, e às vezes você, nesse perder, pode gerar mais perda de identidade. A gente teve um caso de rejeição, não foi nossa paciente, ela voltou depois pra gente cuidar da cicatrização dela, porque ela tinha colocado o PMMA, o polimetilmetacrilato, na maçã do rosto. Ela achou que ficou bochechuda. Falaram que tinha um produto que removia Ah, por meu aplicação, Deus. e não existe, tá, pessoal? É só ação, intervenção cirúrgica para conseguir fazer a remoção do PMMA. E ele reagiu. Então a bochecha dela, que era alta, ela chegou lá. Que eu tinha um trabalho para cuidar daquela pele, porque não era só o côncavo que ficou. Como ela não queria mostrar o côncavo, ela estava sempre de esparadrapo, que tinha que ser algo firme, e a cola ia lesionando o tecido. E ela passava maquiagem em cima do esparadrapo para esconder. Só ferindo a cara. Só. O rosto. Porque a cada E a troca pele, se tira lógico. tudo inflamada, tudo lesionada. E tava bom, né? Por que foi mexer? Será que era realmente para mexer? Tinha tanta essa necessidade assim? A gente viu vários casos que ficaram famosos. Se a gente pega o próprio Lucas Luco. Ai, tadinho. Colocou, É verdade. se desencontrou com ele mesmo Sim. e precisou fazer a remoção. Mas tem coisa que você só descobre depois que você tá com o produto também, né? Porque você idealiza ou você compra a ideia, vai ficar bom. É exatamente o que eu quero. Ou o profissional te vende isso muito bem. Olha, você precisava disso aqui. Mientras mais... Esse é o problema da ética profissional. Mientras mais vende, melhor para ele. Mas será que a pessoa precisa? Será que você vai mexer com a vida da pessoa? Claro, tem com dinheiro que a é autoestima da maldito. pessoa. Eu não quero algum dinheiro desses assim. Prefiro passar, deixar ele quieto lá, porque não era a nossa intenção. Então, às vezes é falar, vamos ver o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, ou vamos fazer por etapas, vamos fracionar, porque você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Sim. Vamos mudando uns pouquinhos, ajusta isso aqui hoje, depois a gente ajusta aquele outro. Você aumenta a segurança, você aumenta a presença do paciente na clínica, portanto você consegue acompanhar a evolução Fidelidade dele. do cliente. Total. Não tem, até agora, não existe marketing melhor que o boca a boca. Então, você fazendo um bom trabalho, você muda a pessoa e muda a vida da pessoa, sua autopercepção, e lógico que vai te indicar. Agora, por porcentagem, a pessoa que está
com raiva ou que não gostou de um procedimento vai falar 5 vezes, 10 vezes mais do que a pessoa que fala, eu gostei. São 20, viu? O marketing já falou 20 vezes mais. Queria ser mocinho. É assim. Ela conta para no máximo 5 quando gosta, mas ao menos para 20 quando não gosta. Imagino. Não, o procedimento estético é mudança de nossa aparência e lógico que você vai ter uma reunião social e vai falar, o que aconteceu? Né? Então, aí é o problema, né? Você acredita que a búsqueda por uma aparência ideal pode impactar negativamente em nossa autoestima? Qual é a relação entre a realização de procedimento estético e a búsqueda de uma autoimagem idealizada? O primeiro ponto é entender o que é o seu ideal. Sim. Porque beleza é relativa. Você pode achar alguma coisa que é bonita e eu posso falar, eu não acho isso bonito. Mandei um monte de nariz, por exemplo, para você, né? Onde a gente Podemos passar alguma das imagens? Onde a gente promoveu uma ação de retinilizar aí a porção da giba. E... Essa não é nariz. Não, esse não é nariz. A gente chega no nariz. Aí, ó. Por exemplo, ela queria subir a porção nasal, arrumar um pouquinho dessa calosidade que ela tinha. E que interessante, achei lindo. Recebo uma mensagem postando narizes nesse perfil de uma aluna minha. Ai, Pro, eu sinto uma dó quando eu vejo você fazer isso com os narizes. Eu falei, mas dó, por quê? Eu acho tão bonito a calosidade, a curvatura. E daí você vai entender o que é o nicho social dela. Exato. Ela vem de um núcleo islâmico. Então, o nariz côncavo é muito incidente e era o que ela tinha, assim, de perfil de beleza. Porque ela via no pai dela, nos primos dela, nos parentes delas. Então, ela achava bonito. Para ela, se eu fizesse isso, ia impactar por completo na percepção de beleza. Se eu arrumasse o nariz do namorado dela, é capaz dela terminar com ele. Há um ator, não lembro agora o nome, que tem essa parte daqui um pouquinho, não, bem... Que é o loiro, né? Isso! E a característica dela, tanto que eu estou lembrando da nariz e não me lembro do nome. Mas lembro dos filmes, tudo. A personalidade dela. Uhum. Ela fez Uma Noite no Museu. Sim. Né? Estava de cowboy, acho. Não era cowboy. Não, ele estava como um dos pequenininhos. Sim, dos pequenininhos. Ela é característica, nariz assim, né? E ficou marcado. Eu acho que é importante. A Madonna não arrumou o espaçamento central, o Tom Cruise não arrumou a linha média. Deixaram de ser bonito por causa disso? Não. Eu até falo para os meus alunos, às vezes a gente traz aqui algumas personalidades, né? Vamos avaliar. Coloco lá um Cauã Raymond na tela, né? Pessoal, vamos lá. Qual que é o problema aqui? Daí uma aluna, o problema é que não é meu. Concordo. Eu falei, não, o conceito é da assimetria. Acho que trocar de modelo, por favor, não coloque. Não, mas aí já foi intencional, porque a gente tem que colocar o bonito para mostrar o seguinte, ele tem assimetria, ele não é tudo igual. O pouquinho de defeitinho numa combinação legal gera impressão de beleza. Sim. Então, às vezes, eu falo que não é deixar tudo linear, é deixar tudo proporcional. A simetria não é... Como que eu vou te deixar totalmente simétrico se às vezes a sua margem óssea é diferente? Se a simetria for leve, a gente respeita isso, que é o charme. Se a simetria for severa, daí a gente pensa numa correção para fazer uma compensação. Do contrário, não. Então, olha como que um nariz que para uns pode ser lindo, para outros pode não ser. Exato. Essa aqui falou que queria afogar se chovesse. Que ela falou, empina essa ponta que eu quero lá em cima. Ficou muito bom. Eu gostei. Eu gostei justamente porque eu tenho um pouquinho dessa aqui. Só que eu usando óculos não dá pra ver. Vou ter essa curvatura aqui. Aí, justamente, meu marido me fala, não, você vai perder teu charme, tua personalidade, o bonito da nariz. Assim, aí eu fico na dúvida. Agora, exatamente assim no seu, eu já não faria. Eu então orientaria o seguinte, olha, a mulher tem ele mais angulado do que o homem, então a gente poderia tentar, se é só para amenizar, puxar ele mais para frente ao invés de só angular. Aqui só deixar mais leve, raso, não precisa ficar totalmente reto.
é olhar até a estrutura. O que hoje mudou bastante? Antes eu olhava o nariz. Essa paciente, quando me mandou mensagem, ela falou, quanto que você acha? Dá para fazer com uma seringa? Eu falei, não. Nossa, mas eu vou precisar tanto. Falei, não no nariz. Mas não dava para eu melhorar, por exemplo, essa estrutura de sustentação se eu não subisse essa maçã no rosto e melhorasse essa olheira. Não dava para eu fazer esse nariz ficar empinadinho Aqui se eu... está mais predominante a parte da olheira, né? Se eu não conseguisse suspender essa asa do nariz e não desse sustentação aqui nesse filtro labial. Então, a boca teve que dar estrutura para o nariz e as laterais também. Então, é você olhar um pouquinho o módulo ampliado para você conseguir ter um tratamento até mais holístico para esse paciente. Não adianta, às vezes, eu trabalhar um único ponto se ele vai gerar desarmonia em outros pontos. Se é possível, então, a gente trabalhar ele como um todo, vamos trabalhar. Ou, se não é, tá muito cara a técnica, vamos tentar um outro recurso. Ei, tem um abanico se fala em português, uma carteira de opções que você pode optar para ter um resultado bom, né? Eu gosto muito do hialurônico no nariz, porque é o que dá menos rejeição. Muita gente trabalha com fio, mas pensando em taxa de inflamação e probabilidade de incidência de rejeição de produtos, o do fio acaba sendo um pouco maior do que o hialurônico. Tem maior aceitação ao hialurônico, né? Tá bom, vou fazer meu nariz. Não, Então, se ele aparecer com o nariz, ou sem óculos, tá, pessoal? Não vai aparentar. Só não vai falar o que você fez que tá tão bonito. Pois é. Bom, que outros fatores você acredita que influenciam na decisão de considerar e realizar um procedimento estético? Além dessa realização pessoal, Sim. A gente já falou do núcleo que você está inserido, condição emocional que você está passando. Verdade. Então, geralmente, términos de relacionamento, descoberta de traições, separações, são momentos que a pessoa vem e quer mudar. Só que daí você tem que até também, de novo, respira a pessoa. Vai, respira, toma calma. Não está em um momento, talvez, que você esteja totalmente certa do que você quer. Do que você tá fazendo. Mas olha, se você for pelo cifrão, é o melhor cliente pra gente, porque ela passa... Porque é se uma for cliente fácil de manipular. e se for atraída, que descobriu antes do marido saber que ela já descobriu, ela gasta mais ainda, porque gasta no cartão dele. Com raiva. Com raiva. Faz recalchutar. Daí você tem que falar assim, não, vai com ética, vamos tentar. Mas elas investem daí bastante. E quando é de raiva... pior ainda. Pior ainda, viu? Pior ainda. Vamos por uns peitones. Porque a pergunta quando acontece isso, o que aconteceu em mim, né? O que tem de errado? Então aí está vulnerável a pessoa, né? E às vezes tá buscando para chamar a atenção do outro lado, para que ele fale, olha o que você perdeu. O mulherão que eu perdeu, o mão que eu perdeu. Porque também há um crescimento bastante considerável em estética masculina. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o homem também tem pele, o homem também tem distúrbio emocional, fisiológico, sim, de gordura, de disfunções eréteis e na estética íntima também. Tá? Então a mulher ela já tem essa questão do autocuidado, sim, muito mais desarrollado e por assumido, completo, né? Porque se pensa, é aquela primeira visita no ginecologista, é o acompanhamento desde sempre. Então o autocuidado, inclusive com a região íntima, é muito grande. O menino não. Às vezes daí tem aquele primeiro grande medo, né? De atrelar o cuidar com a sua sexualidade em si. Sim. Então é o primeiro grande tabu que se enfrenta no meio dessa história toda. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você querer se cuidar, tá bonito, tá bem, não quer dizer que você é homossexual por isso, ou heterossexual a menos por causa disso. É uma necessidade fisiológica. Então, você quer estar bem com você? Vai, só que daí tem essa certa pressão. Daí tem que saber qual que é o perfil de família. Às vezes está num clero religioso, que não aceita isso muito bem. E tem tratamento para tudo. E às vezes, olha de novo a questão do impacto emocional. Vamos pegar aí uma estética masculina. Às vezes você pega o paciente que tá assim, tô achando que o menino tá pequeno, né? E ele vem pra consulta e você vê que ele tá também um pouquinho acima do peso.
Daí você fica pensando, tá, posso te ajudar, eu não preciso mexer nem nele. Vamos reduzir essa gordura aí de Pública, cima. da parte daqui. Aham. Sim. Você recupera às vezes uns 3 centímetros aí desse pescoço de tartaruga perdido, filho. Tá aí, tá em você, que tá escondido. Então por que não? O homem tem muito dessa história de, tem que ter os seus 25 centímetros. Gente, é mentira, tá? Ou você vasculariza a cabeça de cima ou a de baixo. Eu falo que o 20... É verdade, né? O 25 passou dos 25, você tem que fazer com tala do lado. Vai ser meia bomba pro resto da vida. Então, o que eu vejo? Ainda quem procura, pelo menos na estética íntima masculina hoje, principalmente, não é nem o mais necessitado. É o cara que tá até dentro do padrão normal. Que tá dentro, é acima da média, mas quer mais. Quer mais. Havia acho que era uma piada, eu sou ruim pra contar piada, mas falava... Você que é paz mundial, 2 centímetros, 2 centímetros. Você quer ser milionário, que é 2 centímetros, 2 centímetros. Daí eu ia preferir o ser milionário que eu comprava os 2 centímetros depois, hein? Verdade. Vai fazer uma estética que já aumenta. É mais inteligente, eu acho. Quais são as maiores curiosidades e preocupações que têm as pessoas com os resultados ou quando vão lá e fazem um procedimento estético? Quanto tempo que vai durar? Se precisa ter algum cuidado de pós que afaste dos afazeres convencionais? Se existe alguma limitação em relação ao que você está fazendo e a vida normal dela? Por isso que o nosso procedimento ele tem que se adaptar muito bem a todo esse contexto. Você veio fazer um tratamento de gordura localizada. Você é um adepto de natação. Se eu perfurar o seu abdômen, eu não vou falar pra você nadar nem naquele dia e preferencialmente nem no próximo. Mas eu não quero parar de nadar. Então não vamos fazer a enzima. Mas então vamos pro equipamento que não fura a pele. Sim. Você precisa então mediar isso. A sua condição para conseguir atender essas perguntas. Isso posso, isso não posso. Até aqui é estético, até aqui é estético cirúrgico, então é um outro nível de complexidade. Você faz o encaminhamento para o plástico, para o dentista ortognático em alguns casos. Conseguiu achar esse nicho? Aí você consegue colocar para frente. Como você lida com... eu vou repetir essa. Eu me perdi aqui. Aqui, tá. Como profissional da beleza, como você lida com os preconceitos culturais e sociais que muitas vezes prejudicam a realização de procedimentos estéticos? O mercado da estética é um mercado preferencialmente feminino. Sim. E os homens que acabaram entrando nesse mercado, eles acabaram entrando justamente na porta beleza, com muita maquiagem, muito cabelo. E a gente via daí um aumento de muitos homossexuais adentrando esse cenário. E daí era uma ação reversa. Por quê? Eu tenho o marido de uma ex-aluna minha, ele é cabeleireiro. E é bom, cara. E é o marido da minha... Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E ele vai nos cursos, ele volta dando risada, porque daí toma cantada do amigo do lado, da mulher do lado. Então daí às vezes tem até medo. A esposa não vai levar mais a ela na reunião. Não, ela leva. Ele é muito de boa. Você tem o preconceito. Hoje, por exemplo, um dos que eu acho que rompeu bastante isso é que a nutrição. Nutrição era profissão de menina. Hoje não tem mais disso. Muito pelo contrário, temos nutricionistas bastante incríveis. Masculina. E precisa, porque vai dar uma adequação. Sabe aquele ajuste do feeling, do rapport? Sim. Às vezes o homem vai se sentir mais confortável com outro homem. Porque ele vai ter que medir, vai ter que aferir, vai ter que acompanhar o jeito de falar vai ser diferente. Se ele ainda tiver aquela questão do grupo que a gente conversou, você tem um referencial. Sim. O cara tá fisicamente bem, é um nutricionista do esporte, você vê que ele tem uma massa legal, ele passa até mais confiança para você. 90% de toda a nossa comunicação é não verbal. Exato. Então, não é piegas dizer essa história de que você tem que vestir e apresentar aquilo que você vende. É a mais pura verdade. Não quer dizer
que você seria menos capacitado por isso. Então, vamos supor, você teve aí um problema grave, teve uma queimadura ou, sei lá, um uso medicamentoso que você perdeu o cabelo. Você foi fazer a medicina, você foi lá para dermatologia, você vai deixar de ser um bom dermato porque você não tem cabelo? Não. Não. Não tinha nem como se resolver isso antes. Mas eu tenho certeza que se esse dermato, ele vai ter pouca procura no quê? Terapia capilar. Claro, claro. Uno sempre vai tomar com maior aceitação um conselho, um tratamento, quando você Sim. enxerga que a outra pessoa também tem esse cuidado em si mesmo, né? Você não vai do nutricionista que está com uma obesidade, que está fora do que ele vai te recomendar, vai falar, não come donuts, e está com a donut do lado. Não dá, né? Então, E olha, gente, ele já assim. me assediou com tudo isso aqui logo de cara Vai de que eu cheguei, propósito, vai de viu? propósito. Aí fala de gordura e come. Não pode, daí ele desliga as câmeras. Não, vocês vão ver que vai continuar. Mas, Rafael, o bom é que a gente tem viu? 2 esteiras, sei lá. Então a gente fica 20 minutos por cada mordida. Pelo menos isso, vocês viram, né? Você acredita que certos grupos são mais influenciados pelos esses estigmas em torno aos procedimentos estéticos que outros? Ah, com certeza. Com certeza. Principalmente aqueles que seguem algum padrão comum ou algum grande influenciador. Sim. 2017, eu fiz uma apresentação no programa da Luciana Gimenez de preenchimento de bumbum. Choveu, paciente, choveu. Mas daí o tema realmente era preenchimento de bumbum. Tempo depois, quando deu toda aquela problemática com a Andressa Urach, ela teve a rejeição dos materiais. Diminuir. Será? Eles reapresentaram a matéria junto nessa época. E choveu de novo a entrada. E eu falei, vocês entenderam que a matéria tá colocando e tá matando, que tá dando Mesmo problema? assim, foi incrementando? Então a gente fica A assim... gente aprende pelo dor, né? Por mais que aconteça algo errado em outros, a gente vai lá. A gente vê que isso é muito mais regido pelos influenciadores de mercado. Sim. Quem você Que é segue... pela própria razão. Muito. Muito, 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 muito. Como você considera que podemos decidir se um procedimento estético é a melhor decisão para melhorar nossa autoestima em comparação com outras formas de cuidado pessoal e desenvolvimento pessoal? Eu acho que está muito nesse ponto de entender se realmente é um distúrbio Sim. estético ou se é um distúrbio psicoemocional que tem impacto estético. Porque uma coisa é, você falou, por exemplo, do nariz. Não chega a ser um distúrbio estético, mas se te incomodasse, seria sim um distúrbio estético funcional. Então, é tratável. Agora, se você não tem a demanda, eu sempre ensino isso para os meus alunos. Senta com o seu paciente, não fala o que você está vendo. Tá? Espera ele relatar. Falar o que ele está incomodando. Porque às vezes chega, não, vamos fazer essa mancha, essa ruguinha, E talvez isso. a pessoa nunca percebeu que isso incomodava até que eu jogou isso na cabeça. Ele veio falar, mas doutor, eu vim tratar a estria do bumbum. Eu falei, ops, né? Do bumbum e cadê da cintura? E destruiu a cara da pessoa. E que nem você falou, ela não via o problema até você apontar. Daí ela passou a ter um problema. Exato. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura muito bom. E entender se realmente é de nível estético, que nem a história da papada. Era emagrecimento. Eu não ia pegar nunca para fazer aquela papada para aquela paciente que precisava muito mais do que isso. Precisava do corpo inteiro emagrecendo. Teve um outro caso bem parecido também. Ela estava praticamente em obesidade. O que me incomoda é essa gordurinha aqui do lado do joelho. Só dá para tratar só isso? Não. Do lado do joelho. Daí, dá pra tratar só isso? Não. Tem que ser a perna inteira, tem que tratar essa barriga que tá pesando junto e tá aumentando esse impacto aí. Esse seu bumbum que não é nada pequenininho também pesa e vai dar resultado aí. Essa é a última parte do despencar de todos os tecidos acima disso. Como é que eu vou tratar só isso? Claro. Então não. Quando a senhora decidir tratar o todo, mudar de verdade, eu já dei alta para paciente falando, sinto muito. Tô cortando o seu tratamento porque você não está seguindo a orientação. A gente tem que ser consciente que quando vai fazer um procedimento estético,
o pós-cuidado e o pós-procedimento, o pós-cirúrgico é até que mais importante que o procedimento em si, né? E nós não temos muita responsabilidade de tratamento. Eu escuto muito, saí desse procedimento, foi ótimo, eu estou sem dor. O médico me falou para descansar 2 semanas, mas sabe o que? Eu vou correr. Tipo, porque o procedimento foi bom, porque você está se sentindo bem 2 dias, vai lá e procura estragar isso. E isso acontece muito. É sarna para se coçar, né? Sarna para se coçar. É o que acontece. O que você aconselharia que devemos fazer para manter nossa autoestima saudável antes, durante e após de realizar um procedimento estético? Olha, a manutenção dele depende bem do que você realizou de procedimentos e tratamentos. Porque não é só o momento clínica, é o seu momento. O que você faz todo dia, qual produto que você usa, qual a manutenção, o que você come. Tá errado comer o seu doce? Tá na vontade? Come. Tira, por favor, os doces. Não é nem isso, pô. Compensa. O que você vai compensar depois, né? O que você vai tirar para fazer isso? Olha como que tá moderno. Já sabe o que vai meter o pé na jaca? Tem alguns ativos que diminuem os efeitos deletérios do excesso de açúcar no sangue, que a gente chama de antiglicantes e desglicantes. Toma pelo menos, né? Você sabe que vai ser quase aquela história de o engove do doce. Engove do doce? Não sabia, vou anotar. Temos. Temos o Rafael quando você quer comer um donut. Pois é isso que daí você vai preparado. Tem isso para gordura, tem isso para excesso de carboidrato. Então você pode meio que preparar o corpo e condicionar isso um pouquinho para viver melhor. Ou outra, não fiz nada disso, mas vou comer hoje isso aqui e amanhã eu tenho uma prova de triatlo. Você acha que esse açúcar aqui vai ficar aí solto no sangue, vai ser tudo queimado? Então, o Lucas uma vez, ele fez um post disso, que a Nutri dele falou, gente, ele adora leite condensado. Eu gosto. Pois é, eu não vou tirar o leite condensado dele num pré-prova. Ele vai andar 30, 40 quilômetros. O que essa latinha é? Nada. E tá bem trincado, cara, né? Tá no shape. Você acredita que a búsqueda por procedimento estético pode estar relacionado com uma possível distorção da autoimagem? Sim. Pode estar. Em grande parte dos casos, isso tem que ser avaliado porque hoje já existe uma área da psicodermatologia que trata esses distúrbios para você entender se realmente é o impacto físico ou só do emocional que está refletindo nesse físico. Vou te dar um exemplo aqui. Mancha. Mancha a gente sabe que é um problema que dá para tratar. Sim. Existe clareamento a laser, clareamento com cosméticos, com técnicas. Eu tenho minhas canelas tudo manchada, tudo pipocada. Me incomodo com isso? Eu até gosto, quando eu olho pra ela, me traz coisas boas, porque é do tempo do meu ninjutsu, que a gente fazia os calejamentos. Então a gente batia na canela mesmo pra deixar ela dura e machucava. Então manchou. É problema pra mim? Isso seria tratável? Não. Agora quando você vê aquele paciente que chega assim, Rafa, eu tenho aqui um problema muito grande. Nossa, muito grande. Me impede de sair na rua, eu não tô conseguindo ter ação social, interação. O que é? Olha, não conta pra ninguém, hein, tá? O que é? Você já, aqui vai ser uma besteirinha. Tá saindo um pouquinho de gordurinha aqui do sutiã. Então eu falo, você não tá indo pra festa por causa disso? Será que é só isso mesmo? Então um contexto por trás, né? Tem já o nariz empinadinho, tá retinho. Eu queria mais empinado ainda. Você vê. Mas se empinar demais vai virar nariz de porca, né? Literalmente. Amanda da sinceridade tua. Mas eu acho que... eu cometo sincericídios. Acho que a gente precisa disso. Até porque eu faço isso com os pacientes também. Eu falo,
Se quiser ficar esquisita, dá pra fazer. Vamos adiante. Aqui você me assina um termo, tá? É. Eu aconselho você é coisas naturais agora, se você, minha filha. Pelo menos eu avisei, né? Pelo menos eu avisei. Como você lida com esta situação, onde consegue identificar os sinais que mostram que um paciente está com essa distorção e que pode afetar de uma maneira pior na vida dele? É muito difícil você aferir o momento exato. O ideal é que você tente identificar isso na anamnese, na avaliação preliminar. Mas às vezes você não pega. Por isso que sempre você tem que estar acompanhando esse paciente com a cabeça atenta. A gente teve um caso onde na avaliação ela falou, eu queria melhorar o aspecto, assim, uns 10 anos da minha pele, sentir esse rejuvenescimento de uma pele 10 anos, e o 10 vinha toda vez, no meio das sessões também. Vamos ficar 10 anos mais nova, né? E só no meio da sessão eu entendi o porquê do cabalístico 10. A amante do marido era 10 anos mais nova que ela. Nossa. Ela sempre falava o número 10 por isso. Só que como que eu ia imaginar isso numa anamnese que ela não chegou? Eu quero 10 anos porque a outra desgramenta é 10 anos mais nova que eu. 4 anos de psicoanálise, Rafael, para que ajudem nisso? Gente, eles confundem maca com divã, que é uma coisa de louco. Olha, eu faço bastante procedimento com óxido nitroso, né? Falo que às vezes é um procedimento em paz, porque você tem que ficar quietinho, só cheirando. Respira. Daí eu falo, não fala, só respira, que hoje eu não quero virar cúmplice. Só respira, porque senão a psicanálise é minha depois, né? Havia também outro meme. Instagram e TikTok são cheiros de memes. Acho que a pessoa está indo numa manicurista. E antes de falar isso, a manicurista pergunta, hoje com terapia ou sem terapia? Aí ela fala, não, hoje sem terapia. Aí a mulher queria começar a contar, ela coloca um jurex na boca. Era assim, terapia mesmo. E a gente entende que é um momento que, assim, ele se abre, porque ele tá com a confiança. Imagina, se mexer na estética, já é essa liberdade que a pessoa autorizou você tocar no corpo dela. Autorizou o você... templo da pessoa, né? Daí mexendo mesmo na estrutura física, psicológica e na vida da pessoa. Às vezes a gente descobre coisa que ela não conta nem pro padre da paróquia. Às vezes nem pro psiquiatra dela ela conta. Claro. Porque lá ela vai falar, ele vai continuar achando que eu tô louco, não me dá alta, né? E daí vem aqui na estética e conta. Daí você fala, meu Deus, como é que eu que vou agora falar com o psiquiatra dela, tudo isso, né? E a gente tem que estar acompanhando, porque somos profissionais da saúde, somos uma equipe multidisciplinar, então se identificou, tem que falar, colega, seguinte, tô com um caso aqui complicado. E é legal isso, porque eu vejo uma troca gostosa. Eu tenho muitos amigos dentro da nutrologia, dentro da psico, dentro da endócrino, que precisa você ter esse suporte todo. A gente teve uma paciente que chegou super poliqueixosa. Já fiz aí polilático, né? Não sou speaker da marca, tá, gente? Mas só se vocês conhecerem é porque foi a primeira. Fiz 3 sessões de Sculptra, não vi resultado nenhum. É um dos melhores produtos do mercado. Não viu resultado nenhum? Não, mas você dividiu, você fez outras regiões? Não, foi só aqui, ó, bochecha pra baixo, nem papada ele fez. Tá, vamos entender. Daí a gente levantou na avaliação dela, só que como o caso dela era fisiológico e não psicológico, foi mais fácil identificar. Alimentação. Ai, tô virando vegana. Faz alguma reposição? Não. A senhora tá menopausada, né? Tô. Tá fazendo alguma reposição? Não, mas não faz porque não precisa ou porque não sabe. Não fui atrás. Então, não tinha vitamina, não tinha mineral, não tinha proteína, não tinha hormônio. Coitado desse Sculptra para fazer resultado, né? Às vezes eu falo que a gente tem que entrar com assim uma condição, terreno biológico para se trabalhar. Até porque eu sou Rafael Ferreira, não Rafael Cristo, que Cristo que faz milagre. Não sou eu, não. É verdade. Não, e o pior é que está chegando falando mal de um profissional, sendo que ela não está dando as ferramentas para poder dar defeito à medicação, né? Ela que era defeituosa da história e nem sabia disso. Falei, olha, até dá para fazer de novo, mas primeiro vamos mudar as bases que tem que ser mudadas para que o efeito seja correto, né? Então isso que é o gostoso. Às vezes
o nosso universo, ele criou muito injetores. Vamos aplicar aqui um produto que resolve. Calma. Às vezes, se a pele não tá legal, se o seu terreno biológico não tá preparado, você pode injetar o melhor produto do mundo, você não vai ter o resultado. Sim. Às vezes ele seria segundo, terceiro, quarto, quinto momento. E é legal a gente até usar esse espaço todo para quebrar esse paradigma, essa história de achar que, por exemplo, a harmonização é uma sessão. A harmonização é um tratamento, não um procedimento. Dentro da harmonização, você realiza vários procedimentos para atingir a harmonização. E nem todos precisam ser furando. Você pode fazer isso suplementando. Tem um trabalho bem legal de um colega meu do Sul, o Mário. Ele mostrou toda a viabilidade da reposição de estrógeno no rejuvenescimento da pele feminina só com aplicação tópica. Então era o cosmético Só com creme. Não teve procedimento. Nada invasivo. Nada. E ganho de turgor, diminuição de rugosidades, reposicionamento de estruturas com o cosmético e pela devolução do hormônio. E muito interessante, porque você falou agora da reposição hormonal em mulheres que entram na menopausia. Mas essa reposição hormonal ficou agora é muito usada em meninas jovens, né? E o tal implante da beleza, implantado de uma maneira irresponsável, sem saber que essa liberação de hormônios pode ser de 12 meses no corpo, sem poder você cortar o efeito que pode causar na pessoa de uma maneira positiva ou negativa. E daí, a gente pega esse implante, que foi, assim, super aceito pela sociedade médica, né? A galera tá colocando adoidado. Quantos anos de história tem isso? Não tem muitos estudos. Eu esteve em uma... Eu estive em um congresso em Floripa que se chamava MIND. E o primeiro palestrante era um especialista em esporte, algo assim, mas ele era da área também da saúde mental. E justamente falou isso, não existe estudo, inclusive havia um outro nome do hormônio, porque para eles conseguirem que seja legalizado, eles mudam uma molécula, criam um novo esteroide com um nome X para ele não ser vetado, só que não tem estudo nenhum dos efeitos que pode causar. E daí é aceito, porque é medicamento, supre essa máfia do jaleco branco. E daí você pega, por exemplo, o próprio ozônio, que começou a ser tratado desde 1850, tem relatos já de uso para descontaminação de ferida dele. Foi usado na Primeira Guerra Mundial, temos mais de 100 anos aí de histórias e publicações. Ah, não tem estudo. Daí você fala, como que não tem estudo? Desacreditando algo que já... E tem estudo na Nature até publicado. É a melhor revista, uma das melhores revistas quando pensa assim, fator de impacto, força de influência do mercado. Cadê o do chip? Eu tenho do ozônio. Cadê o do chip? É verdade. Como que daí vai falar que ele não funciona? Foi impressionante essa palestra. Eu fiquei assim, gente, tanto falando chip da beleza, e o pior que o marketing ataca duro, né? Só que o que eu já sei de gente que teve problema é que começou a colocar chip, teve que fazer o explante, ganho de peso descontrolado, porque jogou estrógeno lá em cima. De interação com outros medicamentos psiquiátricos, por exemplo, que esse era a fala no MIND lá. O hormônio mexe completamente com o seu metabolismo. Então você pode tanto potencializar quanto perder performance. Agora imagina, você faz isso num paciente esquizofrênico. Você quer que ele perca controle da esquizofrenia dele? Você tira às vezes o controle do paciente TDAH. Você quer que ele fique ainda mais perdido? Você tira às vezes o paciente aí que está num pré-Alzheimer porque está fazendo reposição. É doideira mesmo. É falta de informação, falta de ética profissional. É esse mundo vender sujo. Por vender, lucrar por lucrar, por cima da vida das pessoas, né? Vou fazer uma pergunta para você. Vale chutar. Ok. Quando a gente pensa, cardiologia é uma área que já está consagrada há muitos anos aí na medicina. Essa informação não é nem minha, está publicada lá no site da BOSS. Eles fizeram uma apresentação para o Conselho Federal de Medicina para mostrar essa viabilidade do ozônio e colocar a cardiologia como sendo o comparativo. Inclusive trazendo essa história do estudo, porque às vezes não é que não tem estudo, eles querem que tenha um estudo de maior qualidade técnica.
né? Tá, até aí eu também sou a favor. Quanto melhor qualidade técnica, melhor para todo mundo. Quantos por cento dentro da cardiologia, em relação a estudo, técnicas, procedimentos, medicamentos, Tem você acha essa que tem esse aprovação. nível? Chuta para mim o número. 10%. Passou na trave. Eles colocaram 12%. Ah, tá. Imaginei, mas tá falando de cardiologia, né? Sim, ou seja, você praticamente trata a cardiologia com 90% de incerteza. E vai falar do meu ozônio? Ai, toma banho. Falando do teu sonho, entrando agora a tua especialidade, a área que você mais gosta e que tá defendendo com mais vontade, Nossa, unhas e dentes. com um residente, o que é ozonoterapia e como ela é aplicada em procedimento estético? O ozônio é um gás. A gente produz esse gás. Ficamos conhecendo ele, acho que no primeiro momento, por causa da história da camada de Sim. ozônio. Mas o seu corpo faz ozônio. Então, o seu sistema imunológico, seus neutrófilos, linfócitos, para proteção do organismo, para atacar os elementos externos, já utiliza do ozônio para ação séptica. Então, o ozônio não é um elemento desconhecido do nosso corpo. Ele já está lá dentro. Então, ele é um amigo grato. O que acontece, e às vezes o pessoal não entende do ozônio, é porque a grande mídia traz uma informação que a matéria tem que parecer bonita. Né? O ozônio trata mais de 250 patologias. É verdade até a página B. Porque não é que ele trata 250 patologias, ele tem 250 mecanismos de ação. O ozônio, por exemplo... Um tipo catalisador, algo que pode ajudar, né? Pensa numa árvore. É mais fácil derrubar a árvore puxando folhinha por folhinha ou arrancando a raiz? Arrancando a raiz. É o que o ozônio faz. Então, se eu tiro a raiz, a árvore cai. Se eu tiro, por exemplo, o modulo, que é uma das coisas que ele faz muito bem, processos inflamatórios. Quantas doenças podem vir de processo inflamatório? E doenças que não são assim, muito correlacionadas. Uma fibromialgia, uma síndrome do intestino irritado, uma artrite reumatoide. Eu posso ter até a tendência aí da demência precoce, o Alzheimer, problema de junção ósseo-muscular, a própria avulsão, perda capilar por conta de reperfusão sanguínea, tudo é inflamação exacerbada. Então, se eu tirei a inflamação, toda essa cascata vai melhorando em conjunto, automaticamente. Então, o ozônio ele traz um benefício pelo seguinte, ele é um carinha instável, ele é reativo, ele é quase um veneninho, para te dizer bem a verdade. Só que qual que é a primeira premissa da farmacologia? A diferença de um medicamento e veneno está na dosagem. Sim. Então, se você consegue colocar a dosagem certa no lugar certo, você tem a resposta fisiológica saudável. E essa que é a grande sacada do ozônio, porque o ozônio por si só é uma clínica completa. Na concentração baixa, ele estimula o seu tecido. Então, se eu colocar até mesmo na gordura, ele vai favorecer o crescimento dessa gordura, o desenvolvimento desse tecido. Aí, Rafa, mas eu quero crescer gordura? Dependendo de onde for, você quer. Ué, maçã do rosto, a gente não perde gordura? Dorso da mão, no colo. Tem muita lipodistrofia também, como consequência de vários tratamentos médicos. A gente consegue reverter isso. Tem até um caso bem bonito que eles trouxeram e com manutenção de resultado depois de um ano de paciente com lipoatrofia facial por uso de medicamentos para controle do que era um soro positivo. Sim. Então ele conseguiu fazer essa manutenção. Então criou volume. Subir a concentração dele na mesma gordura. Ele passa a tirar volume. E é o mesmo gás, mas olha, mudei a dose, é como se ele se transformasse numa outra coisa. Que isso também garante de que o profissional tem que ser responsável de bastante conhecimento, porque se a dosagem muda, as consequências dela podem ser, inclusive, muito prejudiciais. Vou te contar até um caso, não vou falar o nome da santa, eu espero que o marido dela Separa do pecado. Espero que o marido dela não esteja vendo, não, que esteja vendo sim, quanto mais gente melhor. Mas não separa dela não, por favor. Tô aplicando ozônio no meu marido, que a gente vai casar, tô com um problema. Falei, mas o problema é que vocês vão casar? Não, presta atenção. Eu tô achando que ele tá ganhando barriga. Falei, ele tá ganhando barriga com ozônio?
Pro, eu falei, mas vocês não estão. dosagem você está fazendo? Vocês não estão indo muito em buffet, fazendo degustação, não, pro, tá certinho, mas ele tá ganhando barriga. Me conta o que você tá fazendo. Dosagem. Ai, pro, ele é meio sensível, eu coloquei a dosagem baixa que estimula. Então o ozônio tava fazendo a parte Tava dele fazendo o certo. efeito certo, só que mal usado. Mal usado. Daí a minha indicação, fala pra ele o seguinte, que você tem que casar. Em algumas pessoas é assim mesmo. O ozônio dá uma inchada pra depois desinchar. Clássica. Só que quando desincha, ele é mais ardidinho. Então sobe essa concentração, porque o desconforto que ele causa é concentração dependente. Sobe essa concentração aí, para de aplicar 5, aplica em 20 de concentração. Muita diferença, 4 vezes. 4 vezes. Para ele começar a reduzir esse volume a tempo dessa lua de mel de vocês. Acho que você tem uma imagem que é... Pode pegar aquele bumbum, por exemplo. Porque no bumbum a gente consegue pensar bem nisso, ó. Esse daqui foi de uma aluna minha, lindo ficou o bumbum da Adriane. Ela tá fazendo um sucesso lá na região dela. Por quê? Se a gente pensa que o bumbum tem lugar que eu quero volume. Sim. Então aqui ela favoreceu numa concentração para ganho de massa. E aqui ela diminuiu por completo. Aqui a curvatura, né? Estratégia. Põe aqui, tira aqui de cima, porque olha como reduziu. E tira disso daqui que rouba o culote, rouba o brilho do bumbum. E aqui firma a pele. Só técnica superficial. E a durabilidade? Vai depender muito da pessoa, porque o ozônio é um tratamento. Sim. Então, a manutenção disso daqui é diferente de uma toxina, que eu te dou um prazo de validade certinho. Sim. Pode ser que até melhore. Ficou com o bumbum lindo assim, ela ajustou hábitos, condutas, foi treinar, foi malhar. É o que você fala, né? Quando não tem um bom resultado, a autoestima sube e uno já vai, como na cadeia, se cuidando com maior eficácia, né? E a Adriele conseguiu fazer isso com perfeição. E olha só, aqui eu até mandei pra ela na pergunta, mas você colocou junto com algum gel, com hialurônico? Não, foi só gás. Só gás bem aplicado. Sim, não é uma única sessão, foi um tratamento, 5 ou 6 sessões, se eu não me engano. Mas olha a mudança que você teve. Isso daqui é 1 mês. 1 mês? Uma sessão por semana? Já podem agendar. Nossa, amei. Amei. E sem você ter um corte, sem você ter um risco cirúrgico. E você falando que o porcentagem de aceitação é praticamente 100%, né? Praticamente. Você vê que o erro está mais atrelado ao profissional do que ao ozônio em si. Que é o produto mesmo. O mau uso do profissional e do dosagem só. A gente faz essas coisas ali. Tem umas cicatrizes também. E eu acho que aquela ferida é interessante de tentar mostrar pro pessoal. Eu iria falar, né? Caso de estrias como se chama? Celulites. Ajuda também? Muito. Ajuda muito. Quer ver? Vamos passar um pouquinho mais. Essa é do laser. Esse é nosso amigão. Vamos lá. Isso foi de ozônio. Esse cabelo. A parte de cabelo também. Aqui a gente fez um associado de células tronco ozonizadas. Isso daqui foi uma sessão. Mudou bastante. Uma sessão. Isso daqui é o acompanhamento dele 1 mês depois. Então a gente tem a opção de tratar. É que quando gordura, tem que ser uma coisa mais periódica. Aqui, o que é legal, você faz a aplicação, você volta de 1 a 2 meses e fica utilizando o produto tópico em casa. Olha a melhora. Bastante, bastante mesmo. Tá com bem ralo, né? Quando existe potenciais... Desculpa de novo. Quais são os potenciais benefícios da ozonoterapia em termos de procedimento e estético e quais seriam os riscos ou efeitos colaterais que ela pode ter? Via de administração errada pode gerar riscos de intoxicação no paciente que não tem uma boa capacidade de metabolismo, porque ele é um elemento, lembra, reativo, instável, um veneninho. Então você tem que ter um mínimo de condição fisiológica para administrar esse veneninho. Não posso num paciente que tem anemia, não posso num paciente que tem deficiência de uma enzima que é a G6PD, que é o paciente que a gente chama de favista. Então tem alguns pontos a serem atentados. Mas, quando você tem ele bem feito, você consegue
praticamente, como eu disse, não somos Cristo, mas estamos de apóstolo quase lá. Esse caso aqui foi de uma aluna minha, da Andrea, é a perninha do irmão dela. Ela veio para fazer o nosso curso e assim, eles vão amputar. Posso tentar? Falei, filho, no máximo ele já vai perder a perna mesmo. Olha a perna que ia se amputar. Ela saiu de margem óssea exposta para tecido todo reptilizado. No caso da úlcera varicosa. Também dá para trabalhar. Você consegue resgatar a reperfusão. Uma das coisas muito legais é que essa perfusão distal, principalmente o paciente diabético, ela consegue atingir. Então ela consegue reverter. O ozônio eu consigo ter uma amplitude que eu trato de dentro para fora e de fora para dentro. Por isso que a estética também acaba sendo um dos polos. Mas dentro do mundo do ozônio foi assim, a mais bebezinha. A gente começou em 2003 a realmente entender essas finalidades na estética. Mas com um pensamento que assim, se isso é colágeno, no rejuvenescimento é colágeno. Então, se eu consigo gerar um colágeno num caso extremo desse, eu consigo gerar colágeno em outras situações que são mais amenas. Passa, eu acho que é uma das próximas. Olha aqui, pode parar nessa. Cicatriz. Cicatriz, muita diferença, abismal a diferença. Então, você vê que ele em associação, aqui foi com microagulhamento, a melhora que se tem. Interessante investigar que outras áreas ajudam a sonoterapia. Porque, pelo que vejo, é muita quantidade de benefícios que pode trazer em várias áreas da saúde. Olha, eu acho que é mais fácil a gente listar para quem não serve. Porque serve para tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E fora do Brasil, ele já é muito utilizado. A Espanha é um dos países que está aí na vanguarda junto com a Itália. São as principais federações que trabalham hoje quando a gente fala de ozonioterapia e nessa divulgação. E é levado tão a sério isso nesses países que é inclusive ato médico. É só o médico que pode fazer esse tipo de procedimento. Sim. Daí você chega aqui no Brasil, que quase não tem essa máfia do jaleco branco, né? O Conselho Federal de Medicina fala que não funciona, que não tem estudo, que a técnica é desaconselhada se não for só para estudos. Só para estudo ser permitido. Bom, é o que eles querem fazer. É o que eles querem. No único país, no único que temos uma lei federal do ozônio e uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética Nacional, pela CONEP, para trabalhar com ozônio em paciente de Covid. É um dissenso, assim, tão contraposto, porque é o país que, teoricamente, por normas e leis, teria o melhor universo do ozônio sem uma medicina que apoie isso. Bastante contraditório mesmo, paradoxicamente contraditório. Porque você concorda que tá aqui. A gente vê isso por dia, por A mais B. Eu tenho uma paciente. A impotência tua de ver esses resultados e que ainda tenha essa desaprovação em algumas áreas da saúde. Né? Me emputecia. Desculpa, né? A palavra franca, para não dizer uma pior ainda. Porque eu ia para as aulas na pós, ia para aula de oncologia. E daí a gente via a curva de melhora clínica dos pacientes, a sobrevida desses pacientes tratados em associação com ozonioterapia lá. E eu pensando, cambada de filho de umas boas mães, porque estão deixando a galera morrer. Se existe... Cadê o juramento de Hipócrates? Foi esse juramento? Mesmo. Pois é. Hipocrático não, hipócrita mesmo. É hipócrita. Eu juro que eu terei dinheiro no meu bolso, independente do que aconteça do outro lado. Não foi isso que você jurou. Exato. Então os outros... Vamos lembrar um pouquinho. É importante resgatar, né? Os outros profissionais da área da saúde, então, estão resgatando, mas tem limitações. O que eu, como farmacêutico, como dentista, vou poder fazer e o que um médico pode chegar. Então aqui eu tenho um relevo, tá dentro da minha atuação? Sim, mas a gente tem trabalhos lindos. Porque ainda é mais tópico, mais superficial, mas não pode ainda... Agora, olha a complicação. Tem trabalho para falar de tratamento de hérnia de disco. Se você chegar com hérnia de disco comigo, o que eu vou fazer? Eu falo, olha, meu tratamento é bronze ou prata no mundo do ozônio, porque eu nunca vou furar sua coluna.
Eu posso tentar furar o músculo do lado e se o gás conseguir expandir o suficiente para melhorar a situação, mas não é o melhor dos mundos para você. Teria que tratar direto na coluna. Só quem que tem que fazer isso? O médico. Claro. Então a gente está perdendo aí um monte de resultados nesse nível e na saúde como um todo por vaidade. Eu não vejo outra explicação. Rafael, para finalizar, a gente se expandeu no nosso podcast, muito interessante, muito para pensar também. O que você nos aconselha, o que conselho daria para as pessoas que estão considerando fazer um procedimento estético e estão procurando melhorar essa autoestima, essa autoimagem? Busque uma boa referência. Referência de internet não é referência, tá, pessoal? Então pensem nisso. Alguém já foi atendido com ele? Você já viu performance? O que é falado de positivo, de não dele? E entender se realmente é uma coisa que te incomoda ou se é uma coisa que incomoda os outros. Porque você tem que mudar em você aquilo que te incomoda, o que vai te fazer melhor, não necessariamente o que está aí para agradar os demais. Se você conseguiu fechar esses 2 pontos, alguém confiável, com um histórico conhecido, e entendendo se realmente é o que eu preciso, é só iniciar o tratamento. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o nosso podcast, com tua presença, com aprender mais. Vou dar uma visita na tua clínica, com certeza. Por favor, viu? Então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Obrigado.